Olá, galera! E aí, tudo bem com vocês? Primeiro eu queria me apresentar. Prazer, meu nome é Jennifer. Eu tô aqui a convite da loja O Viajante e eu vim aqui contar um pouquinho do que eu gosto de ler, do que eu gosto de fazer e principalmente contar uns livros que marcaram um pouco a minha vida e mudaram um pouco o meu pensamento crítico, né? Porque os livros têm poder de fazer isso com a gente, vocês sabem, né? Os livros, eles fazem a gente pensar, sabe? Sobre a nossa vida, sobre como a gente deve lidar com algumas situações. Eu queria te convidar também, se você gostar desse vídeo, se inscreva aqui, dá um joinha, tá bom? E todo domingo vai ter vídeo, tá? Vai ser eu e mais duas meninas pra conversar com vocês um pouquinho a respeito de alguns livros que a gente gosta. Beleza? Vamos começar? Hoje eu vim falar sobre o livro que eu li quando eu tinha 14 anos de idade, ou seja, há 9 anos atrás. E esse livro se chama O Filho do Fogo, o Descortinar da Alta Magia. Cara, ó, dá até medo, viu? Meu Deus do céu. Gente, quando eu li esse livro, a capa era totalmente diferente, tá? Ela era um pouco maior, o livro em si era um pouco maior. O fundo ele era meio esverdeado e tinha um fogo aqui no meio, sabe? Uma labareda de fogo no meio. Era bem simples. Aí eles pegaram, modificaram a capa, colocaram o livro um pouco menor e modificou também a sinopse. A sinopse também está com uma linguagem mais simples. Mas agora tem uma outra versão do livro, escrito pela editora Agape. Eles fizeram muito parecido com a primeira versão, porém bem melhorada. Eles colocaram o livro também um pouco maior, a capa é muito parecida com a primeira e a linguagem também está muito diferente. Agora eles conseguiram adaptar a linguagem do autor, como se o autor estivesse realmente conversando com a gente, usando vocabulários, tipo gírias. Nesse livro aqui, a linguagem parece mais formal, sabe? Mas agora, a versão dele é uma linguagem mais informal, vamos dizer. Eu achei bem melhor, né? Principalmente para entender. Porque o autor, principalmente, quando eu li o primeiro livro, parecia que ele queria que todas as pessoas que lessem o livro entendessem, sabe? Passassem a mensagem realmente que ele queria passar para todas as pessoas. Bem, vamos começar a falar do livro. Ele é dividido em duas partes, o volume 1 e o volume 2. E o volume 1 começa contando a história detalhada do Daniel. Assim, tintim por tintim, sabe? Conta desde a época que ele nasceu até como foi a infância e a adolescência, que foi onde ele começou a descobrir sobre a alta magia. O livro começa contando sobre um adultério. E que logo depois que a gente começa a ler o livro, nós vamos entender que se trata da mãe de Daniel Mastral. Daniel Mastral era uma criança muito mimadinha, sabe? Até que seus pais faliram. Ou seja, o pai não biológico do Daniel acabou falindo e eles tiveram que mudar para a cidade, uma periferia de São Paulo. Lá, Daniel teve que entrar numa escola, só que aconteceu o seguinte, só tinha uma vaga nessa escola e era na pior turma. Cara, quem nunca já passou por isso? Eu já passei por isso e é horrível, tá? Daniel Mastral, me imagino daquele jeito, entrando numa sala onde só tinha barra pesada. Não, eu fico imaginando a cara de Daniel Mastral. Então, o que ele pensou? Ó, vou ter que modificar a maneira de ser, né? Daniel, ele usava roupas muito certinhas, sabe? Aquela coisa assim, tudo combinando. Aí, ele começou a usar calça jeans, roupa largona, assim, pra se adaptar à turma, né? Outra, não era só na escola, não. Daniel, ele não podia nem brincar na rua, porque a rua era tomada por gangue. Então, o que ele fez? Vou ter que também me adaptar a esse pessoal de gangue aí, vamos se infiltrar. Então, Daniel começou a se infiltrar e começou a fumar drogas. Então, o Daniel Mastral começou a se envolver com coisas erradas, tá? Com barra pesada mesmo. E começou a cometer vários crimes, até se tornar o líder da gangue. Quando ele ficou mais velho e com uma ficha muito suja, Daniel Mastral foi à biblioteca e encontrou um livro chamado Church of Satan, ou seja, Igreja de Satã. Foi aí que Daniel Mastral ele começou a se interessar ainda mais pelo sobrenatural, pelo oculto. Porque, na verdade, Daniel Mastral, desde os 13 anos, ele frequentava terreiros, frequentou vários tipos de igrejas, todas as denominações, Daniel Mastral foi lá, sabe? Foi aí que, depois de ele começar a ler esse livro, ele entrou em contato com
com a igreja, com uma seita, na verdade, de São Francisco, na Califórnia. Mandou uma carta para eles e foi aí que ele encontrou o Marlon. Na verdade, o Marlon se encontrou com ele, né? Marlon começou a esclarecer todas as dúvidas de Daniel. Mas ele despertou ainda mais curiosidade, né? Não bastasse a curiosidade que Daniel tinha, ele despertou mais curiosidade. Foi então que a igreja de Satã, ou a seita, né? A Irmandade, como eles chamavam, mandou uma carta para Daniel, chamando ele para frequentar a igreja. Daniel resolve ir lá e frequentar a seita, né? Aí ele foi, e foi aí que ele começou a ter contato direto com a Irmandade. Lá eles prometiam a Daniel a verdade absoluta, a verdade oculta, que era restrito para quase todas as pessoas. Apenas os escolhidos, os filhos do fogo, iria saber da verdade, né? O que é a Irmandade? A Irmandade é um grupo fechado, muito fechado, que promete preparar o cerco para a vinda do anticristo. A gente que crê na Bíblia, sabemos que Jesus vai voltar, né? Que está muito próximo, por sinal, e depois disso o anticristo vai reinar por 7 anos. Então eles tiram vantagem disso. Eles acreditam que Satã é uma pessoa, gente boa, que vai ajudar eles quando ele vier para a Terra. Então Daniel Mastral começou a se envolver com essas coisas. Aí começa o Filho do Fogo 2, né? O Filho do Fogo 2 começa falando sobre um assunto muito polêmico. Conta a história da Camila, que era cristã, e toda a sua família também era cristã. Porém, eles não tinham uma vida da forma que eles pregavam na igreja. E nós vemos muito isso hoje, né? Não? A vida deles era totalmente bagunçada. Então, Daniel Mastral começou a namorar Camila e tirou prova que era tudo fachada, principalmente do irmão dela, da Camila, o pastor Sérgio. Mas aí, ele começa a namorar Camila, né? E começa a frequentar a igreja. E aí ele começa a ver muita coisa errada. Ele presencia satanistas se infiltrando nas igrejas evangélicas para subir de cargos e fazer com que a igreja fique fria. A gente tem um ponto muito interessante, porque eu li esse livro há 9 anos atrás. E hoje em dia a gente olha para a televisão, olha ao nosso redor e a gente vê tanta hipocrisia, tantos falsos profetas, que a gente começa a notar que tudo que ele fala nesse livro não é mentira, sabe? É real. E esses satanistas começam a se infiltrar no meio evangélico, em cada departamento, tá? Pra fazer a igreja morrer. E aí, no Filho do Fogo 2, ele é bem detalhista sobre como eram os rituais, como o inimigo ele usa pequenas coisas, pequenos detalhes para nos atingir a nossa vida espiritual. O final desse livro é muito emocionante. Eu lembro que eu li ele, eu tinha 14 anos, eu li ele e eu chorei, sabe? Porque foi uma coisa que eu não esperava. E vale muito a pena você ler esse livro, tá? Principalmente, gente, por mais que você não acredite nessas coisas espirituais e tal, é um livro que te prende. A linguagem dele, como eu falei, é uma linguagem muito fácil e é um livro que vai descortinando aos poucos o que Daniel Mastral quer dizer, né? Daniel Mastral, ele tem uma ênfase, ele mostra, na verdade, em todos os livros dele, que nós devemos usar de todas as artimanhas para lutar contra o nosso inimigo. E para isso a gente precisa conhecer, né, com quem a gente está lidando. E é isso que Daniel Mastral, ele busca em todos os livros dele. Eu recomendo demais. Se você quer adquirir esse livro, acesse o link aqui embaixo na loja. Todos os livros de Daniel Mastral encontra aqui também, tá? E é isso, galera. Se você gostou, dê um joinha, se inscreva no canal. Todo domingo estamos aqui, tá? Trazendo bastante novidade pra vocês. Beijo, fique com Deus e até mais!